Bom, a gente está aqui com a empacotadora da Registron, tá? E vamos falar um pouco sobre o painel dela, tá? Aqui a gente tem, o primeiro botão é o mais e o menos, da temperatura superior. Eu consigo regular a temperatura dessas barras, tá? Que são as que fazem a selagem traseira. Então, eu vou vir aqui, ó, apertar, começou a piscar, eu posso regular a temperatura que eu quiser, ó. 130, 140, que é o parâmetro que eu estou usando. Então, essa é a seta de mais e menos. Agora, para regular barras inferior, que seriam essas barras aqui embaixo, barra de fechamento, seria esse mais e esse menos, que tem uma setinha também, tá? Que também esse botão vai ser usado para navegar no painel. Então, mais, quando você piscar aqui, ó, significa que eu posso alterar a temperatura. A gente tem 25, por exemplo, 135 no mais, e vou colocar o parâmetro que eu estava usando, 140. Continuando, a gente vai ter aqui a parte de stop e run, que seria indicando que a empacotadora já está quente e está pronta para utilizar. Então, a partir do momento que ela fica quente, que a temperatura chega próxima do set point que você configurou, você vai conseguir apertar o botão Run. E aqui vai ficar verde, tá bom? Vou apertar o botão Run para vocês verem. Ó. Vou parar ela. E ela vai fazendo um pacote atrás do outro, tá vendo? Vou deixar Run para vocês verem. Então a dosadora pesa e já joga, tá? Ela entende que a empacotadora está pronta para o uso. Quero parar a empacotadora. Coloca aqui stop, tá? Parte vermelha piscando aqui, ou parada, né, acesa. Já quer dizer que você não vai conseguir utilizar a empacotadora por enquanto. Então ela pode dosar, pode chegar no peso, mas ela não vai jogar o produto, tá bom? Continuando aqui, ó, tem o ajuste de altura. No caso, a gente está usando fotocélula, então a gente não colocou o ajuste de altura. Mas caso o senhor venha alterar, a pessoa venha alterar aqui, você vai colocar aqui, ó. Aumentar, vou colocar mais altura, a embalagem seria ela dessa altura assim, tá? Colocar ela maior ou colocar ela menor, tá bom? Então eu venho aqui e vou alterando. Como eu estou usando fotocélula, eu não preciso configurar a altura, então eu deixo sempre zerado, tá? Aqui embaixo você vai ter outras coisas também. Você tem o botão para você fazer o puxa da embalagem, ó. Vai ver que está puxando a bobina. E aqui também tem o botão de corte. Que é legal que você é como se fosse o jogo da máquina. Você consegue puxar para ela onde você quiser, tá vendo? Continuando aqui, você tem a função de lote. Então, você consegue apertar, pressionar um tempo. Vai aparecer a quantidade que você quer. Você pode colocar um lote de até 999, que seria milhar, né? Então, você vem aqui, segura, né? Pressiona ele. Vai começar a piscar aqui, você configura. Quero 100 peças no lote, 200, tá? Se você deixar zerado, ela vai trabalhar sem parar, tá? Então é o que a gente faz geralmente. Mas caso você quiser fazer, por exemplo, uma caixa com 20, com 30, com 100, a máquina vai fazer os 20, 30, 100, vai parar, você vai pegar a caixa, fechar ela e você vai colocar outra caixa no lugar, indicando que seria um, sei lá, um novo lote, tá? Uma nova caixa. Então você aperta o botão de novo e ela vai voltar a funcionar, tá bom? O botão função seria para a máquina fazer uma embalagem sem produto, tá bom? Então vou apertar aqui, ó, ela vai puxar e vai fazer a embalagem, tá? Mais uma vez, ó. Aqui a embalagem que ela fez, tá? Não tem produto, tá? Para entrar nas configurações da máquina, você vai ter que apertar o botão função, ó, segurar ele, pressionado, vai começar a piscar. Então você vai colocar os códigos de configuração da máquina. No caso aqui, ó, você vai ter os códigos 202, que é o parâmetro quando a barra vai parar para selar, porque assim, a máquina tem o movimento dela, né? Então ela vai, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Tem esse movimento, ó. Ela vai e volta. Então, em certo momento desse, ó, eu preciso que ela pare na bobina, assim, para selar. Então esse parâmetro vai configurar quando que ela vai parar. Por exemplo, ó. Só puxar um pouco para ela não puxar a bobina. Ó.
Não posso fazer processo manual. Você vai entrar nos parâmetros dela aqui, né? Aí você vai ter algumas configurações, que nem a 202 que eu acabei de falar. Você também tem como regular tempo de selagem. Pela 303, ó. Entra botão função, vai aparecer o valor que está indicado aqui, ó. 1.5 segundos de selagem. Então você pode aumentar mais tempo de selagem, caso o seu produto não esteja selando, ó. Colocar 2,5. Olha a diferença. Aqui ela vai ficar bastante tempo selando, ó. Fechou. E ficou selando ali, tá? Agora, por exemplo, eu vou alterar o parâmetro aqui e vou colocar 0,5, tá? Seria meio segundo, por assim dizer. Olha a diferença. Viu que ela não para para selar? Um tempo mínimo. Isso você vai configurar de acordo com a sua embalagem também, tá? Vou voltar aqui. Colocar o parâmetro original de 1,5. Vamos continuar aqui agora. A próxima configuração é a do fotocélula, tá? Seria 404. Quando você não estiver utilizando fotocélula, que é o caso aqui da máquina que ela está utilizando, você vai manter ela no 0. Aí você vai configurar o tamanho aqui. Quero 40, por exemplo. Então você vai fazer o processo. Ó. Quero 80. Olha o tamanho da embalagem. Aqui, ó. Tá bom? No caso do fotocélula, ele sempre vai parar no mesmo lugar, tá? Porque eu não tenho como regular o tamanho. O tamanho é regulado pela fotocélula da bobina, tá bom? Então aqui no caso eu vou deixar em 60, que é o tamanho que geralmente eu uso. Aí isso vai de acordo com a quantidade de produto que tem na embalagem, tá? Do tamanho da bobina e diversas coisas. Próxima configuração que a gente vai usar é a configuração 707, tá? Que configura a vibração. Então, apertando esse botão vermelho aqui, ó, ele está pressionado, então a máquina vai vibrar quando eu puxar, ó. Tá vibrando o funil aqui. No vídeo talvez não dê para perceber, mas esse funil aqui está vibrando, tá? Então, quando você zera a configuração 7, é o que eu vou fazer agora, não vai vibrar, ó. Você não ouve som nenhum de vibração. A vibração serve exclusivamente para você conseguir ter que o produto desça melhor aqui no funil, tá? Porque às vezes o produto pode ser um pouco grudento, ele pode ser muito leve, então tudo isso acaba impactando. A próxima configuração que a gente vai olhar é a configuração 606, que é a configuração de atraso antes da máquina puxar a embalagem, tá? Então quando eu aperto aqui o botão, ela tem um atraso, um delay, tá? De 0.03. Então quando o produto joga aqui, ele espera e depois ele puxa, tá? Então o que eu faço? Eu deixo sem delay. Ou eu posso colocar bastante delay, ó. Esse é o caso aqui, ó. Vou colocar 3 segundos. Olha como a máquina vai mudar. Ó, jogou o produto, demorou para descer e depois desceu, tá vendo? Agora eu vou colocar a mesma função aqui, eu vou colocar sem atraso, tá? Para você ver a diferença. Ó, tava 3, vou zerar, deixar em 0. Eu não quero atraso. Ó. Jogou, e antes dele cair totalmente, já estava descendo a bobina, tá? Pode ver a diferença. Vou parar novamente ela. A próxima configuração é a de velocidade do motor, que puxa a embalagem, tá? Seria a 505.
Então, o parâmetro ajustado que a gente utiliza é 45. Por quê? Se você colocar a velocidade do motor muito rápida, vai acabar tendo um desgaste prematuro do mesmo, tá? Então, a velocidade adequada para produção e pensando também em durabilidade da peça é 45. Se você colocar um pouco mais, pode ser que danifique prematuramente, tá? Então, aqui o próximo parâmetro é o 9, que seria o parâmetro da régua da máquina, por assim dizer. Então, isso que dita por que ela acha que quando eu coloco 60 aqui, ela puxa um determinado tamanho. Se eu colocar mais, ela vai achar que é outro tamanho, tá? Mais tamanho. Então, o parâmetro que a gente utiliza é 30, tá? A maioria das microcomputadoras. Então, essas são as funções da máquina.